Olá, sejam muito bem-vindos em mais um encontro do grupo Hipnose Clínica e Científica. Hoje a gente vai conversar sobre setting terapêutico, sobre como abordar o cliente depois de um tempo para fazer um acompanhamento, né? Foi um tema aí que o Douglas puxou lá no grupo. E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu confesso que eu não sou um especialista em setting terapêutico, mas acho que é legal a gente dar uma visão básica e de entendimento do que vem a ser e do que é, e até para quem está começando agora, até começar a botar uma postura sobre o seu trabalho terapêutico, né? Eu perguntei aqui, nem todo mundo respondeu, alguém aqui que está aqui ao vivo conhece esse termo setting terapêutico? Alguém já ouviu falar? Pode mandar no chat ou pode falar aí. Cristiane falou que não, o Douglas já havia falado que não, o Guto saiu da reunião, deve ter tido algum problema na conexão. Bom, vamos entender primeiro o que vem a ser o setting terapêutico, né? O setting terapêutico, dentro da psicologia, né, ele tem dois caminhos, né, vamos dizer assim, do que vem a ser. Um é referente ao espaço no qual você tem a sua relação entre paciente e cliente e terapeuta. É o local onde você atende a pessoa e como você vai atender a pessoa. Parece uma coisa bem simples, uma coisa bem básica, quando a gente está falando do local, mas a gente tem que entender que esse local ele tem que estar adequado para o tipo de atendimento que você vai ter. Deixa eu ver aqui, deu uma mensagem. Né, para o tipo de atendimento que você vai ter. Então, se você vai pegar um exemplo mais fácil da gente visualizar, você vai trabalhar com crianças, dependendo da idade delas, né, você tem que trabalhar com brinquedos, você tem que trabalhar com desenhos, então você tem que ter papel, tem que ter uma mesinha. Ah, você vai trabalhar com hipnose, então a pessoa tem que estar com um, um sofá mais confortável, que deite ou não, questão de temperatura, todas essas questões estão relacionadas à visão de setting terapêutico quando a gente está falando de ter um local adequado. E isso também se estende ao entendimento de setting terapêutico para atendimento online, que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o setting terapêutico quando a gente está falando do local para atendimento online também, certo? Outro lado é também outra questão sobre setting terapêutico, que já que vai assim, além de ver o, o local físico, né, que ele tem que ser que assim, deixa eu pegar até uma frase aqui que eu peguei na minha anotação aqui. Para alguns, tem a ver com o local físico e os laços de cooperação dentro do tempo e espaço. Por outro lado, alguns afirmam seu caráter estrutural e dinâmico no interior de uma sessão e que contribui para o tratamento da pessoa. O que é isso? Além de você pensar no espaço, você tem que pensar nas questões que ajudam e facilitam a relação entre terapeuta e o cliente e também que facilitam o processo terapêutico. Então, entram questões como, por exemplo, tem como eu já falei, das organizações físicas. Gente, eu nunca parei para falar sobre esse tema, tá? Então, talvez eu vou gaguejar um pouco mais do que o normal. Eu vou parar para pensar um pouco mais para poder expor isso para vocês, porque eu sempre sou muito focado nessas coisas de hipnose. Então, quando a gente fala uma coisa pela primeira vez, às vezes a gente não está tão didático, tá? Então, conto com a colaboração de vocês, tá? É uma coisa que eu conheço, que eu leio, mas é que eu nunca expus, tá? Então, mas vamos lá. E eu continuo vendo aqui na minha tela minha imagem meio robotizada. Então, se tiver imagem ruim ou som ruim, me avisem também, tá? Bom, e aí, quando a gente fala também sobre essas questões que melhora a relação
entre o terapeuta, aí vamos pegar uma linguagem da PNL, ou do pessoal da hipnose, que é a questão do rapport, né? O que você usa para gerar esse rapport, os meios de comunicação que você usa para interagir bem com o seu cliente. E também a gente pensa assim, como você aplica a sua abordagem, né? Isso acaba, quando a gente já está entrando na como você aplica a sua abordagem, como você se relaciona, como você gera esse vínculo terapêutico com o seu cliente, as questões contratuais também entram nisso aí. E daí, tudo isso é uma estrutura para que a terapia corra bem. Conforto ajuda nisso. Você ter uma boa comunicação com o seu cliente, você conseguir se comunicar bem com o seu cliente, você ter o vínculo terapêutico com o seu cliente, você consegue fazer com que o seu cliente se abra mais, lide mais com as questões dele de forma mais aberta. Você consegue, o seu cliente consegue ter uma percepção do que está acontecendo lá. Porque o cliente, por que isso é uma preocupação que o terapeuta, o psicoterapeuta, ele tem que ter, né? Porque o cliente, quem nunca fez uma terapia, não tem ideia de como é uma terapia. E a visão básica é o que é? Ela sentar e trocar uma ideia com a pessoa, desabafar, receber um monte de conselhos, não é? Hoje eu tô de cafezinho. Né? Eu vou lá, vou sentar, vou desabafar e vou receber conselhos sobre isso. É o que as pessoas pensam, né? E terapia não é isso. Então, se você usa hipnose, o que o seu ambiente, vamos supor que você trabalha com hipnose regressiva ou hipnose ericksoniana. O que a gente tem que pensar quando a gente está falando de setting terapêutico? A gente tem que entender de que o ambiente tem que estar numa temperatura confortável, de que a pessoa tem que estar num estado confortável e seguro. O que é seguro quando a gente está falando de hipnose? A pessoa relaxa demais, ela pode tombar para o lado, ou cair, ou tombar para frente, né? Então, o que você tem que se preocupar nessa hora? Como é que a pessoa tem que estar posicionada? A forma como você fala com ela, se você consegue realmente se comunicar com um jovem de 18 anos que fala muito mais gírias, é muito mais descoladão, e você é uma pessoa muito séria, você consegue ter essa comunicação legal com eles? Porque a hipnose, né, a semântica, a questão da comunicação é fundamental para que você consiga trabalhar com ela. A questão do barulho, você não precisa, o silêncio absoluto ajuda ou atrapalha, ou os sons que vão acontecer no ambiente em que você está, até que ponto eles vão atrapalhar, né? E então você tem que olhar todas essas questões. E aí também entra a questão relacionada a questões contratuais. O contrato terapêutico, você pode fazer ele de 3 formas. Uma é através do contrato, papelzinho impresso, com os termos do contrato, e daí a pessoa assina, você assina, enfim, aí é um contrato que você pode até enviar no cartório ou não, enfim, né? Pode ser uma conversa gravada, onde você determina os, o, os parâmetros contratuais de questão de valor, questão de pagamento, forma de pagamento, de horários, de dias, de responsabilidades do terapeuta e do cliente. Você pode fazer isso gravando um vídeo e guardando esse vídeo. É claro que você tem que informar a pessoa que está sendo gravada por objetivos contratuais. Ou então você pode também enviar um e-mail com os termos do contrato e a pessoa responder dizendo que aceita, né? Então,
são questões importantes, e até essas questões contratuais, que parece ser apenas uma questão burocrática, uma questão mais séria, mas ela é muito importante quando a gente está falando de um processo terapêutico que, que tem uma duração mais do que um pacote de sessões, como é comum a gente ver por aí, né? Compromisso em relação ao horário, que muita gente flexibiliza, mas aí a gente tem que entender que, assim, a responsabilidade do cliente é ele estar lá, ou que seja no seu consultório, ou que seja no seu atendimento online, ele estar lá naquele momento. E ele estar lá 100% naquele momento. Para quem está fazendo atendimento online, não dá para você fazer uma terapia com a pessoa fazendo uma caminhada no parque naquele momento. A pessoa ela tem que estar 100% centrada nisso. E isso tem que estar acordado. Para que, caso isso aconteça, olha, você fale, olha, não vai dar, e essa sessão foi perdida. Ou você pode flexibilizar, não, então vamos remarcar. A questão da flexibilização parte de você também, do quanto que isso vai ser danoso para o terapeuta. A questão é, você determinou aquele horário para estar 100% em atenção àquele cliente. E o processo terapêutico depende dos dois lados, para que ele aconteça. Não adianta só você estar dedicado. Então, quando você determina e tem uma certa rigidez em cima disso, você também está trazendo o engajamento. O engajamento, ele pode vir através de técnicas, mas também através de cobrança. Né? Chegar para o cliente e falar, pô, cara, você vacilou comigo. Aliás, você vacilou contigo, né? Não tem como a gente fazer uma terapia com você fazendo uma caminhada agora. Não dá para a gente fazer uma caminhada, fazer um atendimento online, você tendo essa obra aqui agora atrás de você. Você sabia que o nosso horário era esse, que o nosso dia era esse, e você tinha que estar num ambiente propício, conforme a gente acertou, conforme a gente combinou. Então, algumas questões contratuais, que são critérios importantes para que uma terapia funcione, é um pouco daquele combinado não é caro. Isso faz com que a terapia se desenvolva, porque você combinou, você cobrou, e existe também uma punição quando a pessoa não cumpre isso, e isso também serve como um andamento do processo terapêutico. Ficou claro até agora para vocês que vem a ser o setting terapêutico? Dá um feedback aí. Enquanto isso, eu vou dando uma lidinha aqui. E aí, gente, cabe ao terapeuta, pegando aqui uma anotação que eu fiz aqui, ó, cabe ao terapeuta encontrar a linha de equilíbrio perfeita dentro da terapia. Desse modo, precisa ser firme e ao mesmo tempo flexível para controlar o fluxo de interação, né? Você tem que entender até que ponto você tem que ser firme e tem que ser flexível. Por exemplo, vocês sabem que eu trabalho muito com transtorno alimentar. E existe alguns clientes que ou eles são rígidos demais, que é comum na anorexia, uma rigidez, né, muito exagerada, então eu tenho que trazer um pouco mais de flexibilidade na vida dela. E tem, geralmente com os compulsivos, uma vida um pouco mais caótica, um pouco mais organizada. E daí eu tenho que trazer um pouco mais de organização, um pouco mais de retidão na vida dessa pessoa. Então, para essas pessoas compulsivas, pelo menos assim, para as pessoas que demandam, que, vamos dizer assim, que elas querem mais flexibilidade minha, eu vou ser mais rígido. E das pessoas que são mais rígidas, eu vou trazer mais flexibilidade. Porque eu vejo que isso tem uma utilidade terapêutica. Então, tem que entender que essa rigidez não é só por uma questão comercial, contratual, é uma questão pelo processo terapêutico em si, né? Se você vê que uma pessoa que você pede para a pessoa refletir, pensar, fazer um exercício durante a semana, e ela não faz, não costuma fazer, ou faz parte, ela não...
ou então ela teve um insight muito grande na terapia e você pede para ela refletir mais sobre isso e ela não faz, você precisa ser um pouco mais rígido com ela, para você dar como se fosse empurrar o cliente, né, essa rigidez é para empurrar o cliente para mais resultados, tá. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Aí entra também algumas questões relacionadas à sua postura. Parece meio óbvio, em alguns casos, mas é sempre bom citar. O que que vem a ser algumas coisas relacionadas à postura diante do cliente? Você tem dependendo da sua linha, da sua abordagem terapêutica, às vezes você tem que estar com uma postura mais paterna, mais materna, ou você tem que ter uma postura mais amiga, ou você tem que ter uma postura mais superior, né, onde você está bem acima e o cliente está se submetendo, enfim, existem, dependendo da abordagem, de como você trabalha, de como você atua, eh, que você tem que ter essa postura. Mas essa postura também tem que ser compatível com a pessoa que está do outro lado. Tem que estar compatível no sentido de quê? Qual a linguagem que você vai usar, qual a forma que você vai se comunicar, por exemplo, com um jovem. Com um jovem, você vai chamar o rapaz lá de senhor, e com um senhor, um idoso, você vai chamar ele de cara. Qual que é a melhor forma de você estar mais próximo dele, de uma relação respeitosa, mas que ela seja próxima? Você, porque tem que entender que muitos clientes acabam confundindo aquelas histórias que a gente vê de cliente que confunde a amizade ou até questões amorosas, faz, né, tem cliente que se apaixona pelo terapeuta. O que que é que acontece? Na minha visão, é uma má interpretação de como funciona esse vínculo terapêutico. É um tipo de relação, no meu entendimento, é um tipo de relação, é um tipo de relação próxima e íntima, mas ela não é uma relação vamos dizer, sexual, não é uma relação de amizade, não é uma relação familiar, não é um relacionamento amoroso, é uma relação específica de terapeuta e cliente, uma relação própria, não é uma relação também, de cliente e contratado, contratado e contratante. Ela é mais, porque ela tem intimidade. Ela tem, a busca pela evolução, pelo crescimento, pela melhoria do seu cliente, através de questões emocionais, de questões muito íntimas, de questões muito internas, que talvez ela pode ter falado somente para você, mas é uma relação que tem um objetivo. Aí, quando a gente está falando de psicanálise, muda um pouco, né, algumas coisas do que eu estou falando, mas tem muita coisa na psicanálise falando sobre setting terapêutico, tá. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma relação próxima, a gente tem que ter uma relação, mas não é nenhum outro tipo dessas, não tá vinculado a nenhum outro tipo de relação, como eu disse para vocês, né, de amizade, de amorosa, sexual, ou parental, nenhuma delas, é uma relação específica, que exige respeito, que exige proximidade, que exige empatia. Eh Isso não faz com que, por exemplo, por exemplo, eu não sou contra, mas aí é uma questão em relação à minha postura e à minha abordagem e meu jeito. Se um cliente, por exemplo, me chamar para o aniversário dele: "Ah, vem aqui para o meu aniversário", eu vou, eu iria, mas eu não teria uma relação, no evento, de como se fosse um amigo. Eu não iria beber, eu não eu ficaria com um pouco mais contido.
Diferente de até aquele, assim, festa de fim de ano do trabalho, né? É um outro tipo de relação também, uma relação entre colegas, né? Eu teria uma postura diferente. É claro que não teria uma postura de terapeuta, não estaria analisando a pessoa, não estaria vendo como ela se comporta, não teria isso, mas também eu me colocaria no meu lugar como terapeuta, porque isso ajuda o meu cliente. Às vezes tem pessoas que você faz uma terapia que você fala: "Pô, que cara legal, cara, é um cara que tá aí, eu levaria pra um bar aí, pra gente trocar ideia, pra ser um amigo". Mas durante a terapia não dá pra ser assim, não dá pra ser assim. E se vocês pararem pra observar, eh, o próprio cliente pode ter até essa vontade, mas imagina só, depois de tudo que ele falou, depois de tudo que ele, vocês passaram juntos nesse processo todo, imagina como é que seria a relação agora de amigo com ela. Essa pessoa, ela mudaria algumas coisas. Ela passaria a ser mais seletiva no que ela ia falar com você, ou então ela ia continuar querendo que você fosse o terapeuta dela como amigo. Então entender como funciona essa relação com o terapeuta, como terapeuta, de vínculo terapêutico, entender bastante. Mas isso também não impede de você, aí na minha visão, de você é convidado para um evento do seu cliente, você ir, mas mantendo uma postura, mantendo o distanciamento e a proximidade adequada, né. Isso também não impede de você, dependendo também da sua abordagem, por exemplo, eu não tenho preocupação em se eu me emocionar com uma situação do meu cliente, eu me emocionar junto com ele. Ou então eu me emocionar com a evolução dele. Eu, sabe, embargar a voz, chorar, esse tipo de coisa, ou rir junto com ele, né. Porque pelo meu caminho terapêutico, isso encaixa. Agora tem algumas abordagens, algumas linhas que não, você tem que ter uma postura muito, 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 muito neutra. Tão neutra, inclusive, em relação à sua ao que você sente. Você não pode demonstrar sentimentos, né. Eu já não concordo tanto, eu sou muito gosto muito numa questão da psicologia humanista, onde primeiro tem a questão da aceitação, né, tem a questão da aceitação incondicional, então você aceita todas as questões que o cliente traz para você, sem julgamento. E tem a questão da congruência, onde eu reajo de forma congruente com o que está acontecendo, né. Falando de forma bem simples. Deixa eu pegar aqui mais algumas coisinhas aqui que eu anotei, porque, como eu disse, não é uma coisa que está tão na ponta da minha língua, né. Eh, ó, questões que atingem o próprio ambiente. Aí tem uma coisa, quer ver assim, vou ler aqui para vocês. Simbiose terapêutica. A gente deixa bem claro que o terapeuta e o seu ambiente, bem como postura, partilham das mesmas diretrizes. Ou seja, terapeuta e seu ambiente e postura partilham das mesmas diretrizes. Embora sejam partes necessárias do perfil do profissional, tais características atingem o próprio ambiente. Dentre elas, podemos citar: falar de forma livre, onde você vai o seu cliente, você tem que deixar o seu cliente falar da maneira que ele se sente à vontade. O profissional vai trazer à tona tudo aquilo que for útil para que o indivíduo cresça, não importando a quantidade de palavras. No geral, eu tenho momentos em que eu quero provocar o meu cliente, e aí eu interrompo ele mesmo. Mas no geral, o que o cliente quiser falar, o que ele quiser expor, dentro do direcionamento da sua sessão, porque faz parte do set terapêutico de que a conversa ela tem que sempre estar ligada a um objetivo, né. Tudo que ele quiser falar dentro deste objetivo, você tem que deixar ele falar. Eu tenho meu curso
hipnose clínica, né? De hipnose clínica, não, de regressão. E tem as práticas. E quando a gente vai fazer as práticas, a gente faz ao vivo, é uma coisa que eu observo muito. O terapeuta faz uma microanamnese, né? O terapeuta definindo o que o cliente tem de problema. O terapeuta já determinando o que ele precisa. E, na verdade, a gente tem que deixar o cliente falar de forma mais livre possível para que ele diga como é o problema dele e ele diga qual é a solução para o problema dele. O cliente tem que entender qual que é a solução. A gente só vai guiá-lo, né? Aí tem a questão da abstinência. O que é isso? Essa parte fica mais direcionada ao profissional, ao terapeuta, de maneira que ele deva se conter de se focar somente no trabalho em si. A terapia em questão não trata dos problemas dele. E isso deve ser mostrado no profissionalismo em questão. Ou seja, não é a hora do terapeuta falar dele. Não é a hora do terapeuta falar do que ele passou, do que ele sente, do que ele acha. Né? Então, isso que seria uma abstinência de si mesmo. Neutralidade, não se intrometer nos relatos, aí tem a questão da neutralidade, que é de modo algum se deve intrometer nos relatos na vez do paciente, quando este começa a se abrir. São as palavras, ações e posturas que este toma em terapia que vão ajudar na condução adequada do tratamento. Então, na hora que o cliente está falando do problema dele, ele que tem que falar, ele que tem que dizer, né? Anonimato, que aí entra muita questão da confidencialidade. E aí até vou entrar um pouco mais no mérito em relação a isso, a confidencialidade. E é uma coisa que a gente tem visto práticas cada vez mais no mercado digital, e as pessoas não se atentam tanto em relação a isso. Todo mundo tem esse entendimento de que a terapia, ela é sigilosa. O que está acontecendo dentro da terapia é sigiloso. Só que as pessoas não entendem que o sigilo não está somente no que foi falado. O sigilo também está em você dizer quem que você está tratando, quando você tratou determinada pessoa, quem você está tratando e quem você já tratou. Você não diz assim, eu já tratei tal artista de televisão. Porque faz parte do setting terapêutico, para que a terapia corra bem, esse sigilo total e absoluto de antes, durante e depois da terapia. E aí o que a gente tem visto muito, que é uma demanda do marketing digital, e muitos terapeutas são seduzidos por isso, é a tal da prova social, onde as pessoas que passaram por tratamento com algum terapeuta faz um depoimento, que seja em texto ou que seja gravado em vídeo. Ou até o que a gente tem visto de sessões de terapia sendo gravadas e colocadas no YouTube. Certo? O que acontece? Por exemplo, mas a pessoa autorizou. A questão não é essa. A questão é que a partir do momento em que você disponibilizou, de alguma maneira, alguma informação a respeito de todo o passo que você fez com alguém num processo terapêutico, você quebrou confidencialidade. E pensa só comigo. Por exemplo, eu tive uma cliente, que é uma cliente que foi um dos que eu, assim, até hoje eu me emociono a falar dela, porque foi muito rápido o trabalho com ela teve transformações maravilhosas, tudo. E ela sempre acaba caindo nos meus exemplos. Ela estava, quando assim, eu dei alta para ela, né? Na verdade, o caminho é mais ao contrário, tá? Quando a pessoa manifesta que ela já pode ter alta, eu dou alta para ela, né? No caso de transtorno alimentar. Mas, quando eu dei alta para ela falou: olha, Sérgio, muito obrigado, eu fiquei muito feliz, e foi um trabalho que eu fiz pro bono. Eu fico muito feliz, muito grata, olha,
eu tô até com vontade de, assim, se você for dar uma palestra, que ela sabia que eu fazia essas palestras, né, que vocês já viram, algum de vocês já viram, sobre transtorno alimentar. Se você quiser que eu vá lá, faça um depoimento, que fale sobre o processo da terapia, se você quiser botar no seu site, sabe? Ela se disponibilizou. Aí eu falei, eu não cortei o barato dela, né, na hora, né, eu falei, tá, poxa, muito obrigado, e tal. E aí tem até o papo, né, sobre o acompanhamento pós, né, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas que uns 3 meses depois, ela já estava bem, ainda estava lidando com as dificuldades naturais de quem se recuperou de transtorno alimentar, e lidando com as cicatrizes ainda, algumas coisas. E aí eu falei: "Vem cá, uma vez você se ofereceu a fazer depoimento, e tal, você realmente gostaria de aparecer na internet para dizer para o mundo que você teve bulimia, que você tratou bulimia?" Aí ela: Sérgio, até pensei, sabe, eu até fiquei com medo de você, até confesso que eu tenho até medo de você me pedir, porque eu me ofereci para você. E uma coisa que eu não tinha me tocado na época, que era que, assim, nem todo mundo entende que é bulimia. Acho que é só uma frescura de alguém que quer ficar magrelo, que come e vomita. Não sabe o que foi que eu passei, né. O que acontece, a pessoa naquele momento, em agradecimento, em felicidade, em satisfação, se eu jogasse para ela: "Poxa, você não quer fazer um depoimento para mim?" Ela poderia fazer um depoimento e depois se arrepender depois. Mas aí o estrago já foi feito. Vai ter pessoas que não vai ter problema, tal, vai. Mas entende que o que a gente está lidando, a gente não está lidando, a gente não está vendendo uma camiseta, a gente não está vendendo, sei lá, um drone que filma você controlando pelo seu celular, né. A gente não está vendendo um passeio num parque, a gente está vendendo tratar questões emocionais, de melhorar o sofrimento das pessoas. E essa exposição, não necessariamente, não vai ser legal para ela. E também, as pessoas não vão querer só um momentinho, por favor. E aí, por exemplo, vou querer no máximo um depoimento textual, e olha lá, mas claro, perdemos no marketing. Perdemos no marketing sim. Agora, o textual, eu tenho vários depoimentos, porque eu já coletei vários depoimentos, uma época, né, antes de me tocar sobre isso, assim. E é não botar o nome da pessoa. Por exemplo, vamos lá, pegar o exemplo Douglas. "Ah, fiz uma terapia com o Sérgio e foi muito legal, realmente resolveu o meu problema." Assinado Douglas. Não vou botar Douglas, que nem tá escrito aqui, né, Douglas Pereira Duarte. Entende? Não vou botar o nome completo dele, não vou botar o RG, o CPF, o WhatsApp, porque se você olhar o marketing digital, o pessoal, às vezes pede até para botar o WhatsApp e o e-mail, ou então o e-mail da pessoa para que quem tiver dúvida vá lá e manda o e-mail para a pessoa que fez o depoimento. No caso de terapia, a gente não coloca isso. A gente não coloca isso, porque também entra assim, o que que é a pessoa estar recuperada? O que que é a pessoa estar tratada? Também é uma questão muito subjetiva. A pessoa se recuperou do quê? E o caso dela vai ser igual ao do outro, sabe? Eu vejo, assim, questões, bem complicadas e éticas em cima disso. E a gente tem que repensar. Dá uma dor Quando eu me toquei disso, dá uma dor de cotovelo desgraçada. A gente não de eu parar de usar esse recurso como uma forma de captação, porque a prova social é um dos itens que a gente vê no marketing digital mais sérios. Quem faz meu curso de regressão, por exemplo, quando eu vou enviar o formulário lá, eu peço para a pessoa fazer um depoimento para o meu curso, porque, poxa, vai me ajudar, né?
pouquíssimas pessoas fazem. Mas quem faz, poxa, porque gostou do curso, porque achou legal, e aí quer me ajudar. É uma retribuição em relação à minha ajuda. Mas aí é um produto, né, gente? Agora, a terapia é um produto. De certo modo, quando a gente vai trabalhar questões de captação de cliente, a gente tem que pensar muita coisa de forma empreendedora, de forma empresarial, de forma que o nosso serviço é um produto, tem que pensar de certa forma quando a gente está pensando numa visão comercial, mas aí a gente tem que entender os limites. Até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente pode gerar expectativa, até que ponto a gente pode gerar essa vontade. Bom, hoje eu sou da turma que é contra a depoimento. Porém, entendo quem faz, não vou brigar menos do que eu brigo com outras situações. Por exemplo, eu brigaria muito mais sobre uma questão de utilizar ou não balão gástrico hipnótico do que essa questão, entendeu? Mas aí é só assim, jogar essa sementinha aí em relação a uma opinião minha, certo? Então, essa questão da confidencialidade, desse sigilo terapêutico, desse anonimato até, né, é muito importante. Eu vejo como muito importante. Tá? O que a gente ganha quando a gente trabalha bem e a gente lida bem com o set terapêutico? Vocês estão vendo que eu estou jogando uma visão bem básica e bem fundamental sobre o que é setting terapêutico, que vale a pena vocês procurarem mais materiais sobre isso. Tem pouca coisa, tá? Vocês vão achar um artigo ou outro, pouca coisa em português, vocês vão achar muito. Acho que não tem um livro falando sobre setting terapêutico. Mas assim, você aumenta o nível de colaboração entre o profissional e o cliente, você tem uma maior disciplina em relação a tempo, você ajuda e facilita, você cria um ambiente, um processo que vai ajudar no crescimento e no amadurecimento pessoal do seu cliente, certo? Então, o resultado disso, o objetivo disso é atenção completa ao cliente em tudo que envolve um processo terapêutico. Né? E aí a gente olhar que, assim, tem muita gente que é nova e está começando, e então esse assunto vale a reflexão sobre o setting terapêutico, porque quem está começando agora, o que a gente pensa? A gente pensa muito, talvez, nas tecnologias que você vai utilizar, se vai usar no atendimento online, pensa muito nas técnicas que vai utilizar, pensa muito nos conhecimentos, tudo, mas não pensa na abordagem, como você vai lidar com os clientes, nos nichos que você vai lidar, na forma como você vai lidar com as suas próprias emoções ao lidar com as emoções dos outros. Não pensa, apesar de você, de quem está começando, está querendo fazer terapia, e com esse objetivo de transformar a vida das pessoas, não está pensando tanto em como o cliente vai se sentir no processo terapêutico. A gente pensa nos processos para resolver o problema dele, mas como o cliente está se sentindo ao te ouvir, ao conversar com você, ao se abrir com você, ao estar com você. Então, cabe ao terapeuta observar isso, porque isso facilita o processo terapêutico. Entenderam, gente? É isso que eu tinha que falar sobre. Tá vendo que foi até mais curto, né? Porque não é um assunto que eu sou muito profundo, mas vocês entenderam bem o que é esse tal de setting terapêutico, a importância dele? Foi válida essa informação aí para vocês? Antes de eu falar sobre a questão que o Douglas levantou nessa semana? É muito válido. A Cristiane falou que engloba bastante coisa, e o Douglas falou que é muito válido. Eu acho que é válido assim, para a gente plantar essa sementinha, para a gente parar para pensar. Né? A gente pensa muito nos processos, nas psicologias, nas coisas todas, mas assim, como o cliente recebe isso tudo? Né? Eu acho que é bem legal, e a gente parar para pensar nessas questões contratuais. Você vê que engloba tudo, né? Contratuais. Vamos pegar um pouquinho, por exemplo,
o atendimento online. O atendimento online, além de você ter que se preocupar bastante com a questão da sua conexão, tem aí uma... Lá na playlist tem lá 2 horas a gente falando só sobre como realizar atendimento online, que é bem legal essa aula aí, então não vou falar tanto. Mas você tem que se preocupar com posicionamento. Vocês podem ver, a maioria das pessoas, a gente tem uma tendência a usar a câmera assim, ó. Você pode ver. Agora pensa só, você está sendo atendido por mim. É mais legal você me ver assim? Ou é mais legal você me ver assim? Entende como eu estou mais presente para vocês? Outra coisa, quando eu estou falando com o meu cliente, eu não estou aqui que nem eu fico olhando para vocês aqui, né? Que quando eu estou dando uma palestra, eu fico olhando para todo mundo, mesmo que quem o pessoal está com a câmera desligada, eu fico olhando para as fotinhas, né? Para facilitar. Mas quando você está com um cliente, olha a diferença. Eu estou aqui falando, olhando para baixo. Agora, você está com um cliente, você está se preocupando com o set terapêutico, com o vínculo terapêutico, em vez de você conversar olhando para a tela, você conversar olhando para a câmera. Que quando você está conversando e olhando para a câmera, na verdade, você está olhando para os olhos da pessoa. A pessoa recebe como se você estivesse olhando nos olhos dela. Repara bem que quem sabe fazer vídeo na internet, ela nunca está olhando. Quem não está acostumado a fazer vídeo na internet, o que acontece? Pega e grava pelo celular. Geralmente, o que ela está fazendo? Ela está olhando para a tela. Aí ela fica que nem eu estou aqui agora. Eu estou falando e estou me olhando, certo? Para ver se eu estou de um jeito legal. Aí aproveita aqui, dá até uma arrumadinha na gola, que está meio bagunçada, tal, né? Eu estou aqui. Agora, quem já sabe, não olha para a tela. Ela olha para a bolinha lá da câmera. Porque vocês perceberam a diferença? Ó, eu estou aqui olhando para mim e agora eu estou aqui olhando para a câmera. Olha a diferença, como eu estou mais próximo de vocês. Então, é observar. A Cristiane falando aqui, né, que também acredito que tem que haver muito critério com a questão da prova social. Eu, particularmente, não me sinto à vontade em pedir. Eu vejo a questão da prova social, que assim, você pode... no meu site lá, eu estou até pensando em botar as frases que alguns clientes meus botaram, porém, eu vou botar só o primeiro nome. Né? Olhar para a câmera é um caminho maravilhoso, muda tudo, né? Muda tudo. Estou muito mais próximo de vocês agora olhando para a câmera. Né? E é um treino. Quanto mais você fala olhando para a câmera, mais fácil fica. Você chega uma hora que você começa a olhar a câmera como se fosse o olho de alguém. Muda bastante. Muda bastante também. Enfim, muita coisa que eu tenho naquele vídeo lá falando sobre como fazer atendimento online, tem muita questão sobre o setting terapêutico, a questão de posicionamento, a questão da preocupação com a conexão, a preocupação com o som. E aí tem um pouquinho de dicas, né, de como hipnotizar online, enfim, tem essas coisas. Tudo isso faz parte desse setting terapêutico. Legal, gente? Posso ir para o próximo assunto? Ou alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário? Bom, legal. O Douglas, nessa semana, eu pedi sugestão, né, de assuntos a gente seguir, né, que tava meio sem ideia do que a gente podia falar hoje, né, e aí o Douglas levantou a questão assim, como é que você faz o acompanhamento do cliente depois do tratamento e como eu faço para, se eu perceber que de repente ele precisa de mais alguma coisa, como eu faço para convidá-lo. Seria isso mesmo, Douglas, essa sua questão? Sim, certinho, é isso mesmo, tudo isso. Então, Douglas, uma das questões, uma bandeira que eu sempre levanto, é que, primeiro assim, a gente tem que entender muito a psicopatologia, as psicopatologias que a gente trata. A gente tem que entender muito como funcionam os problemas que nós resolvemos. Isso dependendo do nível de profundidade que você quer trabalhar na sua terapia.
Eu falo muito que eu sou contra essas terapias de 3, 5 sessões. Confesso que eu estou ficando um pouco mais flexível em relação a isso. Hoje eu vejo que, assim, essas coisas assim, terapia de 3 sessões, terapia de 5 sessões, protocolo de não sei o que lá que dura tantas sessões, vendo um pacotinho assim, vendo um pacotinho assado. Na minha visão, não é uma terapia completa, vamos dizer assim. Não sei se é a melhor palavra, não é uma terapia completa. Na verdade, o que que é? É uma terapia que vai lhe trazer uma melhora, mas não é uma terapia que está compromissada com uma recuperação, vamos dizer assim. E isso não necessariamente é um problema. Eu só acho que é uma questão de expectativa que o cliente tem que ter, real, que dificilmente o pessoal que trabalha com esses pacotinhos de protocolos vão falar assim. Que, por exemplo, olha, eu quando eu era adolescente, eu jogava um jogo no intervalo da escola que não sei, já virar um poste com uma bola, com uma corda, e aí tem uma bola na ponta e a gente tem que girar ela. E lá a gente jogava bem agressivamente aquilo lá, era chamado Spiroball. Spiriball, Spiroball, enfim. E a gente dava um murrão na bola, assim, dava um murrão. E uma vez eu dei um murro, machuquei o meu dedão. Engessei e fiquei um mês fazendo joinha para todo mundo, né? E depois foi recomendado com que eu fizesse fisioterapia. O que eu fiz? Não fiz fisioterapia. O que acontece? Meu dedão ficou dolorido durante um bom tempo. O que eu tomava? O que eu fazia? Eu tomava analgésico para não sentir a dor no dedão. O que aconteceu? O meu dedão parava de doer. O meu dedão não fica doendo constantemente, mas alguns movimentos forçados, quando eu faço força com ele, dói a articulação dele muito mais do que na mão esquerda, que geralmente a mão esquerda é mais fraca, né? Dói muito mais. Então o que acontece? O que eu fiz? Eu fiz uma coisa que me trouxe alívio, que me trouxe conforto, que me fez seguir minha vida melhor, certo? Do que se eu não fizesse nada. Então teve a sua função, teve a sua melhora, teve a sua ajuda, mas não foi o tratamento ideal, porque o ideal seria o quê? Eu realmente fazer lá as 10 sessões lá de fisioterapia e não ter essa dor que eu tenho hoje no dedão quando eu faço força com ele, né? Então, assim, não é um desmerecimento do remedinho que eu tomei. Ele me ajudou de alguma forma. A questão seria a honestidade que eu vejo hoje de quem oferece o remedinho. Não fala que, ó, fala que assim, que é o mesmo resultado de eu fazer fisioterapia. E geralmente as pessoas que fazem essas propostas, elas não a fazem de má fé, elas acreditam nisso. E acreditam nisso porque foi ensinado assim, né? Diante de todo esse contexto, né? Até agora eu não falei, eu só estou contextualizando, né, para responder o Douglas, né? Eu vejo que todo tratamento, que, a minha linha é de que fazer com que todo tratamento seja uma questão contínua. Seja uma questão que você vai trabalhar até com que aquela questão que motivou o cliente, isso falando na linha, na abordagem que eu trabalho, certo? Que é uma linha mais cognitivo-comportamental, né? Que aquela questão que motivou o meu cliente a estar lá comigo seja resolvida. E às vezes pode aparecer coisas em volta disso, e daí eu vou trabalhar, né, em cima disso. Até que a pessoa se sinta recuperada ou se sinta transformada em relação a isso.
Só que a gente está lidando com a complexidade humana e nem sempre o que se mostrou como resolvido realmente se resolveu, ou às vezes apareceu outra coisa que a pessoa não percebeu, ou então ela resolveu o problema e apareceu uma nova questão na vida dela e ela sente que precisa melhorar. É como se fosse assim, eu trouxe estrutura para ela lidar com o problema, mas ela vê assim, olha, eu ainda preciso melhorar mais. Eu ainda estou tendo sofrimento, ainda não estou sabendo lidar com isso como eu achava que estava. E às vezes você mesmo, você tem a percepção que a pessoa está bem, a pessoa tem a percepção que ela está bem, mas na hora que do vamos ver, a pessoa sente dificuldade. Vou dar um exemplo. Aliás, eu vou até falar assim, antes de dar esse exemplo. Aí, por isso que eu digo que é importante você entender como funciona a psicopatologia que você está lidando. Para você entender quando, quais seriam os possíveis motivos que fariam um problema retornar, ou um problema que, até onde esse problema consegue ser resolvido, até onde a terapia, ou até onde é possível você ajudar. Vamos pegar um exemplo, a bipolaridade. A bipolaridade é uma questão assim, é mais medicamentosa do que terapêutica. A pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida. Ela tem uma disfunção química cerebral. Então, a principal responsabilidade do terapeuta é trazer acolhimento, apoio e direcionamento quando ela tiver ou na mania ou na depressão, você trazer ferramentas para ela saber lidar melhor com isso e fazer com que ela tome o remédio. Basicamente, isso é o processo de terapia de um bipolar. Então você entende que, por você entender da psicopatologia, você entende que quais são os seus limites, até onde você pode ir e até onde você vai conseguir ajudar. Uma fobia, o que acontece com a fobia? A fobia, ela tem toda uma questão das redes neurais, né? Lei de Hebb, que você cria nova, você dessensibiliza uma rede neural existente da reação fóbica, e aí você cria uma nova reação, só que uma nova rede neural a partir de novos comportamentos, enfim, e aí a pessoa passa a usar essa nova rede neural com mais frequência. A questão é que, mesmo enfraquecida aquela rede neural que tinha aquela reação fóbica, ela não deixa de existir. Então, de repente, a pessoa pode uma crise de fobia que ela tinha semanal, ela fica 5 anos sem ter e de repente ela tem. Então você tem que entender que a fobia, de vez em quando, ela vai dar um oi. Talvez menos intenso, talvez a pessoa não alimente novamente essa fobia simplesmente ela não vai ter outros episódios, ou um raro ou outro, de uma crise fóbica. E aí você entendendo isso, você vai entender o quanto que você precisaria fazer um acompanhamento depois. Certo? Ao entender a psicopatologia que você está lidando, você vai entender melhor o quanto que você precisa do acompanhamento. Aí eu vou pegar o exemplo de transtorno alimentar, que é a minha maior especialidade e a minha maior referência de exemplos para trazer para vocês. Eu tive uma cliente em que ela passou por o transtorno alimentar ele é fundamentalmente comportamental. Então tem muita questão da mudança de comportamento, mudança de crenças, mudança de muita coisa, fortalecimento, motivação, né? Então tem muitas questões que você tem que lidar para a pessoa conseguir mudar os comportamentos dela. E aí o que aconteceu? Eu estava tratando uma menina que ela tinha muitos episódios, a bulímica, ela tinha muitos episódios por dia, era mais ou menos uns 3 por dia. E daí gente, quem já viu a palestra sabe que um episódio de bulimia não é comer e vomitar só, né?
A pessoa, num curto espaço de tempo, ela come muita coisa e depois ela vai lá e vomita. Então, a gente tá falando de 3 vezes por dia, é um tempo perdido danado que ela tem depois nesse episódio, né? E tá, a gente foi, mudou comportamento, tudo. Aí ela já estava, acho que uns 5 meses sem ter nenhuma reação, nenhum episódio. Eu fortaleci, eu fiz o trabalho de reforço, do entendimento, de fixação do comportamento, fiz todo o trabalho em cima disso, né? Não tem como aqui no encontro, aqui, por exemplo, eu falar que assim, como você reforçar, né? Porque aí é um processo terapêutico, né? Aí é um curso, né? Não é um papo de 2 horas. Mas, aí pronto, alta, legal. Só que eu tô lidando com transtorno alimentar. E transtorno alimentar tem várias questões. Eu conheço a psicopatologia, eu sei que o comportamento tem muitas questões que ficam neurológicas, os comportamentos eles têm uma facilidade muito grande em voltar, uma vez que você estimule isso. O transtorno alimentar tem envolvimentos sociais, familiares, influências sociais e familiares muito grandes. E a pessoa, ela é exposta a isso o tempo todo. Então, o que eu faço? Gatilhos externos, que nem o Douglas está falando, né? E durante a terapia a gente lida com esses gatilhos, a gente vai lidando com o máximo de gatilhos possível, mas existe uma generalização de estímulos, né? Então não tem um gatilho definido. A questão é que começa a ter essas cutucadas que a gente não vai lidar uma a uma. A gente vai lidar com mudança e lidar com qualquer gatilho que seja. Aí tá, essa menina, ela passou pelo processo, se mostrou forte e tal. Pronto, alta. Dependendo da terapia, tem terapia que eu faço semanalmente. O normal é semanalmente. Mas aí quando já está entrando em processo de alta, aí às vezes eu vou fazendo quinzenal, uma vez por mês, fazendo desmame. Dependendo de como é o vínculo terapêutico também. Para que a pessoa caminhe sozinha, porque tem um processo terapêutico, por exemplo, que durou 1 ano e meio que essa pessoa está encontrando contigo, de repente você fala, tá, então tá, tchau, né? Não vou e bloqueio no WhatsApp, né? A pessoa sente falta, a pessoa pode correr insegurança, então também tem esse desmame da terapia, né? E depois, eu dependendo de cada caso, eu mando uma mensagem no WhatsApp, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que são as coisas? No caso dessa menina, ela falava, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí ela me contava os casos, olha, aconteceu tal coisa, e antigamente eu agiria assim, hoje eu tô agindo assado, nossa, tô tão feliz, sabe? E durante uns 6 meses eu tava tendo boas respostas assim, com mensagem de intervalo uma vez por mês, depois bimestral, então no período de 6 meses. Aí teve uma vez que eu mandei mensagem, Sérgio, ainda bem que você mandou mensagem, porque eu queria falar com você. Porque eu não tô legal. Eu comecei a namorar e eu tô vendo que grande parte das minhas inseguranças estão voltando. Eu quase tive um episódio de bulimia, né? De um dia tal, que aconteceu isso e isso, e eu tô pensando nisso de novo, os pensamentos estão voltando, eu tô sabendo lidar, mas eu não sei não sei se eu vou conseguir lidar, tal. Aí eu perguntei para ela, você quer fazer uma sessão? Pra gente discutir sobre isso? Né? Eu aí que tá, né? Talvez algumas pessoas ficam constrangidas em pensar assim, se eu oferecer, o pessoal vai achar que eu tô querendo vender. Olha, é um serviço.
É um trabalho. Então, é inegável que você falar, que você oferecer para ela uma sessão é uma venda, certo? A questão é que você já teve um vínculo terapêutico com essa pessoa, você já teve um relacionamento com essa pessoa te conhece, você conhece ela, certo? Então, você oferecer, você não tá, você está oferecendo, não é ajuda, você está oferecendo o que ela está precisando. Não é nem ajuda e nem querendo vender. Então, assim, olha, eu tô vendo que a gente precisa conversar um pouco mais, a gente precisa administrar um pouco mais isso. Vamos fazer uma sessão para reforçar? Então, o que eu falo, o que eu abordo, às vezes eu já. Você pode chegar e falar assim: olha, pelo que eu tô vendo, realmente eu acho que a nossa alta foi precipitada. A gente precisa retomar a nossa terapia. Porque eu tô vendo que tem coisas que a gente precisa lidar com mais profundidade. Qual o melhor dia e horário que a gente pode retornar? Ah, eu tô com um problema financeiro, eu tô assim, eu tô assado. Não, tudo bem. Mas você, como profissional, você falou o que a pessoa precisava, né? Ou então, assim, você não tá muito certo e você acha que não é certo cobrar por uma sessão. Você pode fazer uma sessão que nem, assim, toda minha sessão de avaliação, que não é anamnese, é uma sessão de avaliação para a pessoa conhecer meu processo terapêutico e para conhecer o problema dela, até para ver se eu consigo atendê-la ou não, eu faço gratuito. Eu não me sinto à vontade de cobrar isso, né? Porque eu nem sei se eu vou poder tratar essa pessoa. Se eu me sinto à vontade para tratar essa pessoa, já lhe passa a bola aí, Douglas. Eu nem sei se eu me sinto à vontade para tratar, então eu não me sinto à vontade de cobrar. Porém, uma vez que eu já conheço, já tratei tudo, e vejo que a pessoa precisa mais, não tem problema. Para concluir a minha linha de pensamento, uma coisa que eu deixo bem claro para o meu cliente, né, a resposta padrão que eu dou para os meus clientes quando eles perguntam quanto tempo vai durar a terapia, que é a pergunta mais padrão que eu recebo, eu falo, não sei, a gente vai descobrir junto. Assim como quais os processos terapêuticos que a gente vai fazer, quais os caminhos terapêuticos, a gente vai descobrir junto. Eu não sei quanto tempo, porque a gente só sabe quando a gente vai caminhando junto. E a mesma coisa no momento da alta também, eu deixo bem claro, olha, eu acredito que você tá bem, que você tá recuperado, que você tá assim, mas a gente vai, de vez em quando eu vou mandar uma mensagem para você, para saber como é que você tá, para lhe fazer um acompanhamento pós-terapia. E conforme for, eu posso lhe oferecer para você voltar. Ou se você sentir que precisa, você fala comigo. E é bem isso, eu deixo bem transparente em relação a isso e demonstro isso. Diga lá, Douglas. Ah, já esclareceu bastante as dúvidas que eu tinha. E, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá, que deu a impressão que travou aqui. O... É que você comentou sobre anamnese, sobre uma sessão de avaliação, né? Desculpa, eu não entendi direito essa parte, porque para mim, a anamnese, eu faria antes de começar, por exemplo, a minha terapia, né? Sim, Porque sim. é o estudo que eu estou fazendo da pessoa. A partir daí, você já cobra ou não? Como que funciona Aí o... como é que eu faço, tá? Não tô Uhum, dizendo que é uma regra. Eu ofereço, e até um mote comercial dos anúncios, essas coisas assim, sessão de avaliação gratuita. O que que é sessão de avaliação? São dois objetivos. É diferente de anamnese. São dois objetivos. Um é eu entender o problema da pessoa de maneira mais superficial, certo? Deixar a pessoa falar, expor o que ela pensa, o que ela sente e quais as expectativas que ela, entender as expectativas que ela tem sobre o processo terapêutico. certo. E aí, nessa hora, eu já consigo ter uma noção
das possíveis psicopatologias que ela tem, dos problemas que ela tem, que eu vou ter que lidar. E aí eu consigo saber se está dentro do meu rol de que eu julgo que eu quero atender e o que eu posso atender, né? Se falar, vir com uma coisa assim que fala, cara, isso aí, você percebe que você não dá conta, né? Eu sempre dou o exemplo de esquizofrenia. Não vou lidar com esquizofrênico, não tenho como, não dou conta, né? A duração aproximada é 1 hora, 1 hora. E aí uma vez que eu vejo, não, eu realmente entendo, eu consigo lidar com essa questão dela. É claro que até durante o processo terapêutico você pode ser surpreendido com algumas coisas, claro, né? Mas nessa conversa aí, nessa primeira meia hora de conversa com ela, com a pessoa, você vai já ter uma noção. Não é uma anamnese. É uma microanamnese, uma mini anamnese, vamos dizer assim. E daí eu falo sobre o meu processo de terapêutico, o que eu julgo, dou como é que se diz, uma visão de como seria, de quais os caminhos que eu imaginei assim rapidamente, deixando claro que eu poderia mudar isso aí no caminho, eu falaria como é que seria minha terapia. É venda. Aí nessa hora é venda. Não, Eu legal, vi, gostei. Bem entendeu? interessante isso. Então, assim, essa sessão de avaliação é uma venda. Só que assim, a pessoa sempre vê num tom pejorativo, num tom ruim, tá vendendo e tal. Mas a partir do momento que eu tô falando de como é que eu faço meu serviço, né? Eu tô vendendo, né? E assim, eu quero ganhar o cliente pelo meu tom honesto, pelo meu tom aberto, pela minha empatia com o problema dela, né? E também já faço um alinhamento de expectativa, porque quando o pessoal vê hipnose, eles acham que é 3, 2, 1, durma, você parou de fumar até amanhã, 3, 2, 1, acorda, É, né? solução milagrosa. Então eu tenho que alinhar a expectativa, e até uma das minhas técnicas de venda é falar por que eu sou contra terapia de protocolos fechados de 3, 5 sessões. Isso me traz uma credibilidade, me traz uma, assim, aí tá, olha, ele vai olhar para mim com mais carinho, sabe? Então, assim, é venda, mas sendo muito sincero com o que eu vou trabalhar com ela e alinhar a expectativa. Então, já é já é um processo que começa a terapia nessa história. Já vou montando o setting terapêutico também, a partir desse momento em que eu já vou botando os escopos, alinhando as expectativas, o meu caminho, o meu formato, né? E aí, uma vez, fechou, beleza. Então, nossa primeira sessão é de anamnese. Fundamentalmente anamnese. Eu sou da história que a anamnese é durante todo o processo terapêutico, porque você vai descobrindo coisas do seu cliente a cada encontro, né? Não aconteceu comigo, mas dos colegas que trabalham com transtorno alimentar, a gente já conversou, a gente já viu que muita gente que era inicialmente diagnosticado com compulsão alimentar, depois descobria que era bulímico. Porque se, por exemplo, a pessoa tem um ataque de compulsão e no dia seguinte malha 10 horas, 8 horas, para compensar, isso é um ato compensatório, isso caracteriza a bulimia. Não é purgativa, mas ela está tendo um ato compensatório em até 24 horas depois. Então é bulimia. Então, só que aí a pessoa descobre, às vezes num comentáriozinho, mas, peraí, me explica aí melhor, você malha quanto tempo depois? Né? Então, a anamnese acaba sendo eterna, né? Mas a reunião de anamnese, o encontro, a sessão de anamnese, ela comigo dura mais ou menos 1 hora e meia, porque eu quero detalhar bem, eu quero entender bem, eu uso Beyond Words para às vezes ela sair um pouquinho da caixinha dos nomes, né? Eu tenho ansiedade. O que é essa ansiedade? Que tipo de ansiedade é essa ansiedade, né? O que você sente? Como é que é? O que é não ter ansiedade? Uma pessoa que não tem ansiedade é como?
né? É, porque para quem estuda ansiedade engloba medo, irritabilidade, e, assim, excesso de expectativa, né? É onde você sente ansiedade, a Cristiane está falando aqui, né? Então, tem vários subnomes para ansiedade, e quando a gente estuda ansiedade, a gente vê que é uma reação bem específica no cérebro, dos hormônios, aquela coisa toda, mas as pessoas às vezes falam assim, eu tenho muito medo. Aí você vai ver, esse medo é insegurança ou é uma fobia? Uma insegurança de tudo? Ou é uma fobia? Como é que. Então, aí nessa anamnese, por isso que a conversa é bem longa, porque é para eu sair dos nomes dela, do cliente, para vir para os meus, né? Para eu entender o que a pessoa tem, né? Entender os diagnósticos que ela já teve, ver os medicamentos que ela teve, entender um pouco, aí isso aí vai entendendo mais no processo da terapia, mas entender um pouco sobre a rotina, sobre a família, sobre essas coisas. A gente teve um encontro para falar sobre a anamnese? Acho que não, né? Teve sim. Pelo menos a gente conversou sobre a sua anamnese, e até eu comentei que era muito Ah, parecida com a minha. é verdade, a gente teve um encontro aí. Então tá. Tá vendo? Por isso que eu fico pedindo tempo para vocês, porque a gente já falou de tanta coisa nesse grupo aqui, né? Mas, então, são essas coisas, né? Então, assim, o meu processo terapêutico começa primeiro com essa sessão de avaliação gratuita, que é uma sessão quase que comercial. Ela é comercial, ela tem um objetivo, vamos dizer assim, na minha cabeça, ela tem um objetivo comercial de venda, mas ela tem também uma pré-formação de setting terapêutico, ela tem alinhamento de expectativa, ela tem o atendimento, o entendimento se o que eu ofereço é bom para ela ou não, né? Sim, Então, importantíssimo. entendeu? Assim, por exemplo, tratar uma pessoa que tem borderline não é fácil, não. E que são pessoas bem difíceis de se lidar, que têm reações agressivas, pessoas que vivem de eterna defensiva. Então você fala, bom dia, né? A pessoa, por que você está falando bom dia assim comigo? Eu senti um tom estranho em você. Tá querendo me abandonar? Tá querendo parar a terapia comigo? E dá uma pirada e começa a te dar esporro. E sai desculachando pela internet, né? Você tá afim de lidar com uma borderline? Você está disposto a lidar com isso? Né? Então, tem coisas assim, por exemplo, tinha clientes que têm uma dificuldade muito grande em realizar as tarefas. Poxa, eu trabalho com TCC, e aí eu dependo muito das tarefas, e aí pessoas que às vezes têm muita má vontade de fazer as tarefas, eu quero lidar com elas. Né? Então, assim, eu sou muito transparente, é comercial, sim, eu uso argumentos bem comerciais, no tipo, quando eu me comparo com os hipnoterapeutas de protocolo, é uma técnica comercial de venda, falar bem de mim, falar mal dos outros. Na verdade, eu não falo mal deles, eu falo bem de mim em detrimento deles. Entendeu? Por exemplo, eu não falo assim, essas terapias de 5 sessões, eu acho um absurdo, não ajuda em nada. Em vez de falar isso, eu falo bem de mim. Eu falo assim, por exemplo, eu não aplico sessões, eu não trabalho com um esquema que é muito comum no mercado, de 5 a 3 sessões, tudo. Eu gosto de ver o cliente de uma maneira como um todo, eu gosto de tratar até o fim, entendeu? Então, eu falo mal deles falando bem de mim. É, é uma técnica de venda, né? Aí falar de valores, como falar os valores, enfim, é, é esse meu jeito, né? Aí, já aprendeu uma. A gente pode depois ter uma palestra sobre técnicas de vendas, né? Como no boca a boca, né?
Agora sim, eu acho que assim, já está aqui há mais ou menos 1h10, eu acho que a gente está girando, está gravando, né? E eu acho que a gente sempre traz o conteúdo legal, né? E quem está vendo pelo YouTube e não se inscreveu no canal, acha sacanagem. É uma falta de... Muita falta de sacanagem, né? Que a pessoa fala, não se inscrever no meu canal depois de tanto conteúdo, nem dá um likezinho. Custa nada, né? A gente gasta uma saliva danada. E não custa nada a gente fazer isso aí para ajudar o meu canal a crescer um pouquinho. E para que outras pessoas, não esse conteúdo, porque esse conteúdo é fechado para o grupo, né? Mas os conteúdos abertos, quando você vai dando like, quando vocês vão se inscrevendo, minhas outras coisas também elas são mais distribuídas. Né? E quem não tá vendo tá perdendo, né? E ó, vou ser bem sincero, eu tô pensando em mudar alguns formatos aqui, nossa, aqui talvez ano que vem a gente pode transformar isso aqui numa assinatura, talvez. O preço para que a gente tenha maior participação, pelo menos a pessoa pagar uma mensalidade para poder participar do grupo, para poder participar dos encontros. Uma mensalidadezinha besta, mas a gente ter engajamento, porque a gente faz um monte de conteúdo gratuito e eu tenho que ficar insistindo para as pessoas virem. Aí, estranho, né? Conteúdo bom desse. Né? Então, aí às vezes cobrar uns R$ 30 por mês, não dói, me ajuda e traz um conteúdo legal. Bom, ó, datado hoje, dia 26/10 de 2022. Essa vai ser, a semana que vem vai ser, tá definido já, vai ser a última semana em que eu vou vender meu curso de regressão moderna e científica por R$ 97, tá? Semana que vem eu vou dar uma palestra, vou até convidar vocês do grupo, sobre regressão, uma palestra de 2 horas, mais ou menos nessa pegada aqui que a gente faz aqui, né? Mas é para uma turma de um curso de hipnose de uma colega aí que ela me convidou. Eu vou dar esse curso e vou fazer um jabazinho lá para o meu curso de hipnose regressiva, moderna e científica. Então, quem tem vontade de fazer esse curso, tem até semana que vem para comprar por R$ 97. E quem comprou esse curso vai ter um desconto daqui a umas 2 ou 3 semanas absurdo no meu curso de hipnose clínica, que é o meu mega Ultra Blaster cursão, que ano que vem vai começar e vai ter conteúdo para caramba em cima dele aí. Vai ser difícil você encontrar alguma coisa desse jeito. E aí, então, assim, quem tiver dentro do meu curso do workshop de regressão vai pegar uma mega promoção no curso de hipnose clínica diferenciadão. Eu entrevistei mais ou menos 20 profissionais hipnoterapeutas para saber o que eles gostariam que tivesse num curso. Não necessariamente conteúdo, mas também formato. Não unicamente conteúdo, mas também questões relacionadas a formato. Então vai ser um curso aí que vai ser meio diferentão do mercado e totalmente alinhado com a modernidade que a gente tem aqui. Eu quero chutar o balde do mercado e trazer novidade. Beleza, gente? Bom, eu vou parar de gravar, então quem viu até agora, faça favor de dar o like, toma vergonha na cara, dê pelo menos um like e se inscreva. Agora você pode se inscrever. Tem um negócio assim: você se inscreve, se você apertar o sininho, você vai ser notificado. Se você se inscrever e não apertar o sininho, você me ajuda e você não vai ter encheção de saco de aviso de vídeo novo. Então, acho que não custa nada se inscrever no meu canal, né? Para ajudar o barbudinho aqui. Vou terminar a gravação e agradeço a visualização até agora.